Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto bem interessante. E antes disso eu quero mandar um abraço aí para Bruno, lá do Lobato, aqui em Salvador. O nosso irmão aí, bem estudioso, ama as escrituras, a palavra do Senhor. E está sempre nos ajudando aí com ideias. Um abração, Brunão. Fica na paz, meu irmão. Eu vou falar sobre algo que na maioria das congregações existem. Temos o costume de o pessoal aí de pregar, e quando acabar a pregação ele fala: quem quer aceitar Jesus, levante a mão que nós vamos orar por você. Fora outros que ficam: irmão, aceite Jesus, você já é crente. Quem não é cristão aí, levante a mão, venha cá, aceite Jesus, hoje pode ser o seu último dia e tal. Em João 16, versos 8, diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu vejo muita gente aí tentando fazer o papel do Espírito e convencer. E aí eles falam: aceite Jesus, só que esse aceite Jesus não existe nas Escrituras. Isso foi criado por um teólogo, que eu esqueci o nome e o século, mas foi criação. E Jesus não pregava e dizia: alguém quer me aceitar aí? Levante a mão que eu vou orar por você. Os apóstolos não pregavam dizendo: alguém quer aceitar Jesus? Venha cá que eu vou orar. Não existe isso. A questão não é se a pessoa aceita Jesus, a questão é se Jesus aceita a pessoa. Porque há uma condição para Jesus aceitar a pessoa mesmo, o Espírito Santo passar a habitar, a pessoa precisa crer de verdade em Jesus. Não dizer: vou ali porque ali o pessoal vai me dar uma cesta básica, diz que se eu for lá eu vou deixar de ser empregado e vou ser patrão, vou ter empresa. E vir com esses sentimentos de barganha para poder ganhar alguma coisa, nesse sentido financeiro, material. E aí você vê, passa um ano, entra ano e a pessoa continua caindo, endemoniada. Tem até uma irmã aí que um ano na igreja, congregando, e quando ora ela cai endemoniada e o pessoal expulsa demônio e ela chora. E as irmãs falam: oh, minha amada, não chore não, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Olha que coisa interessante. Maior o que está em você do que o que está no mundo. E eu perguntei: oxe, o que está nela é o diabo, o demônio, que toda hora se manifesta nela. Aí a irmãzinha disse: não, mas ela não aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus. Quando você aceita, agora é o Espírito Santo. Eu falei: mas por que o demônio se manifesta direto? Porque a questão não é se ela aceitou Jesus, é se Jesus aceitou ela. Como, segundo o que outras pessoas dizem, é que essa mulher não quer perdoar a sua cunhada. E o pessoal pergunta: você perdoa a sua cunhada pelo mal que ela te fez? E ela fala: não perdoo. E em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 14, Jesus fala sobre perdão, 13 e 14 ali. Ele fala que se você não perdoar as ofensas do seu próximo, o vosso Pai que está nos céus também não perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão é condicionado. Deus só te perdoa quando você perdoa ao próximo. Ou seja, se você é perdoado por Deus e entende isso e crê nesse perdão e recebeu a salvação de graça, por que não perdoar os pecados das pessoas e as ofensas delas, que em relação à nossa diante de Deus é bem simples e bem pequena? Então essa pessoa não perdoa e o que está nela é Satanás. Espero que ela já tenha mudado. Mas o que acontece? Por causa desse chavão de aceite Jesus, aí alguém levanta a mão, aí o pessoal se alegra e fala: houve festa nos céus, falando de tal aceitou Jesus. Mas nós vemos que muitas pessoas continuam com a mesma vida, ou seja, isso é algo para fora. Essa criação foi por causa de Mateus capítulo 10, versículo 32, que Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Versículo 33, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Ou Romanos capítulo 10, versículo 9, que Paulo fala que se com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e com o seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então criaram isso. Eu aceito Jesus, eu confesso, aceito. Só que isso aí é algo do Espírito Santo que te convence do pecado e você confessa com a sua vida. Porque mais vale uma grama de exemplo do que uma tonelada de palavras. É com a sua vida diária em si. Não é algo ali que alguém força ou bota uma pressão. Aceite
Ou você por emoção é guiado e fala, eu aceito, mas a sua vida não condiz com o que você fala. Em primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 18, João fala, filhinhos, amemos não só de palavra, mas de ato e de verdade, ou seja, de ações. A ação é o verdadeiro indicador daquilo que você fala e daquilo que você quer realmente. Então, essa frase aí de que aceite Jesus, aí você vai lá e aceita, isso não existe. Não que seja um pecado alguém pregar e dizer, alguém quer aceitar? Mas a questão não é se você aceita Jesus, mas se Jesus te aceita, ou seja, se você crê realmente nele de coração, está disposto a se converter, que é a metanoia, a mudança de mente, é agora viver não de acordo com o que você pensa, mas viver de acordo com as Escrituras, com o que Deus quer de você e quer que você viva. Teve até um pastor que estava dizendo, não, você tem que aceitar ir lá na frente, porque um jovem estava congregando há tempo, e ele perguntou, você aceitou Jesus? E o jovem disse, aceitei, eu não estou vindo aqui congregar direto com vocês. Ele disse, não, hoje à noite eu vou fazer o apelo. E você vai dizer, eu aceito Jesus, vai lá na frente. Aí eu falei, não, pastor. A interpretação de Mateus 10, 32, que quem me confessar diante dos homens, não quer dizer isso, não é a sua vida em si. Não é ali um momento, espaço geográfico, ali você chegar e eu aceito. Mas sua vida ser diferente. Eu disse, não. O que acontece? Como eu peguei ele? Porque ele ficou debatendo comigo. Eu disse, pastor, eu já tinha pregado lá na congregação dele várias vezes. E eu disse, o senhor me reconhece como um homem de Deus? Ele, sim, reconheço. Eu falei, eu sou batizado já e tudo. Eu não levantei a mão para falar, eu aceito Jesus. Eu simplesmente fui em uma congregação, vi o pastor lá pregando, eu criei na palavra e passei a frequentar, a congregar. Ele falou sobre batismo e eu quis me batizar, me batizei e estou aqui até hoje, prego em sua igreja, na congregação aí de vocês. Só que eu não levantei a mão, então quer dizer que eu tenho que levantar a mão hoje para aceitar Jesus? Ou minha vida já comprova que eu já o aceitei? E ele calou. Então a prática da minha vida mostrou que a interpretação dele era totalmente errada. Então é um equívoco o pessoal usar Romanos 10, 9, se com a sua boca confessar e no seu coração crer que ele ressuscitou dos mortos será salvo, e usar Mateus 10, 32, aquele que me confessar diante dos homens, e achar que alguém chegar e dizer eu aceito Jesus, ou chorar. E aí muita gente pensa, olha, eu preguei, 30 almas foram salvas. Parece até que o cara tem acesso ao livro da vida. Ou só porque 30 assinou a carteirinha ali de membro da congregação dele, ele está pensando que a carteirinha de membro da congregação, a ficha é o livro da vida. Não. Deus conhece os dele. Não é nós que sabemos quem está salvo ou não, mas quem perseverar até o fim será salvo. E é Cristo que sabe quem se converte realmente de coração. Ainda que a sua palavra seja o contrário, ainda que ele não fale nada, mas Deus sabe quem é os seus. Então essa frase, aceite Jesus, a fulano de tal aceitou Jesus como seu salvador, está salvo. Eu não tenho acesso ao livro da vida e não posso dizer isso.